Bom dia, nós vamos resolver o problema. Determine o diâmetro requerido pelos parafusos se a tensão desses alinhamentos limite para os mesmos é de 350 MPa. Use um fator de segurança de 2,5. Bom, primeiramente, a gente tem que analisar a situação. Nós temos 3 placas que estão unidas entre si através de 2 parafusos. Então, esses parafusos aqui, eles estão em todo o comprimento aqui dessa direção vertical, unindo as 3 placas. E a gente tem 80 kN, sendo uma força de 80 kN aplicada nessa placa do meio, e nas 2 placas que estão do outro lado, a gente tem cada uma 40 kN. A gente nota que a estrutura está em equilíbrio, porque o somatório dessas forças vai ser igual a zero. E então, a chave para a gente entender bem esse problema, para a gente resolver ele corretamente, é a gente entender o que está acontecendo nos parafusos. Que são os parafusos que a gente tem que dimensionar, a gente tem que calcular o diâmetro que eles devem ter. Então, a gente vai fazer um desenho auxiliar aqui. Pronto. Então, a gente desenhou aqui os 2 parafusos. A gente está representando eles por 2 cilindros. E aqui a gente está representando um dos parafusos apenas visto de lado. Mas vamos então colocar as forças que estão atuando nesses parafusos. Bom, primeiramente vamos representar o que está acontecendo aqui desse lado com essas 2 forças de 40 kN. Ora, na superfície superior desses parafusos aqui, nessa região superior, a gente tem atuando 40 kN. Temos 40 kN também na região inferior deles. Essa região superior, esses 40 kN vão ser repartidos igualmente pelos 2 parafusos, se esse carregamento de 40 kN estiver no centro. Então, a gente vai ter 20 kN para cada parafuso, nessa região aqui de cima. Então, vamos desenhar aqui esses 20 kN no primeiro parafuso e os 20 kN no segundo parafuso. Então, é isso que acontece aqui nessa parte superior desses parafusos. Na parte inferior vai acontecer uma coisa muito parecida, porque a gente vai ter as mesmas forças de 20 kN, mas aplicadas agora aqui na parte inferior desses parafusos. Essas forças estão na mesma direção e com o mesmo sentido das forças que estão agindo na parte de cima dos parafusos. Então, aqui a gente tem o desenho dessas forças. Bom, esses parafusos ainda não estão em equilíbrio, porque para equilibrá-los a gente precisa de forças no sentido contrário, de maneira que o somatório seja zero. Nesse equilíbrio a gente vai encontrar com essa força de 80 kN. Agora vamos ver como é que a gente vai representar essa força de 20 kN nos parafusos. É aqui que está, digamos assim, o ponto crucial do entendimento desse problema. A gente tem a força de 80 kN que vai ser repartida entre os 2 parafusos. Então, cada parafuso vai receber 40 kN, na mesma direção que essas forças que nós acabamos de desenhar, mas no sentido contrário. 40 kN para cada parafuso. Ora, mais esses 40 kN, eles vão estar atuando no sentido contrário. Então, a gente tem aqui, vamos desenhar 40 kN e 40 kN. Então, nós temos aqui os parafusos perfeitamente equilibrados. Cada parafuso tem 40 kN para um sentido, em termos de forças. Agora, vamos analisar esse desenho do parafuso do lado. Vamos agora pegar apenas um parafuso, porque o que a gente fizer para um parafuso, a gente está vendo aqui que vai ser exatamente igual para o outro parafuso. Então, nós temos aqui, vamos representar essa força de 20 kN atuando aqui embaixo. Vamos representar a outra força de 20 kN atuando aqui na parte de cima. Pronto. 20 kN aqui em cima. E do outro lado aqui a gente tem essa força de 40 kN. E aqui a gente vai ter a força de 40 kN para contrabalancear essas 2 forças de 20 kN. Então,
Um aspecto agora fundamental é a gente entender como que acontece, esse aqui é o balanço de forças nesses parafusos, mas a gente tem que entender agora como acontece o processo de cisalhamento. E para isso a gente vai precisar desse outro desenho. Então nesse desenho a gente tem uma seção transversal da estrutura e a gente está olhando ela de lado. Então nós temos aqui, vamos colocar as forças, nós temos aqui a força de 20 kN, que é essa força aqui de cima, na parte de cima do parafuso. Nós temos a força de 20 kN aqui na parte de baixo do parafuso. E nós temos a força de 40 kN aqui, na parte do meio do parafuso, no outro sentido. Bom, vamos agora analisar o que acontece exatamente no cisalhamento. A gente tem duas áreas que estão sofrendo cisalhamento. Como é que a gente identifica essas áreas que estão sofrendo cisalhamento? Elas estão sujeitas, é uma área que está sujeita a forças de sentido contrário. Então a gente nota que aqui, nessa superfície, nessa placa superior, a força está para a esquerda e aqui no meio a força está para a direita. Então aqui na interface, vou desenhar em vermelho aqui, nós temos um cisalhamento. Aqui a gente tem também na parte de baixo a placa do meio, força para a direita, e na placa de baixo, força para a esquerda. Então a gente tem um outro cisalhamento. E agora a gente vai se concentrar no que está acontecendo em cada uma dessas áreas. Então, a gente vai desenhar apenas uma das áreas, que o que acontece com uma área acontece também com a outra área. Então, vou desenhar aqui a área do parafuso. Então, essa é a área da seção transversal dessa parte de cima do parafuso, por exemplo. Vamos primeiramente, então, agora desenhar a força de 20 kN. Então está aqui a força de 20 kN atuando nessa área. E essa é a força que está atuando na parte acima da área. Debaixo da área a gente tem 20 kN para cá para a esquerda e 40 kN para a direita. Então 20 menos 40 dá 20 kN para a direita. Então a gente tem aqui agindo na parte de baixo a força de 20 kN. Então o cisalhamento está sendo causado por uma força de 20 kN. Isso acontece tanto na área de baixo quanto na área de cima. Então, dessa maneira a gente consegue visualizar como é que está acontecendo o cisalhamento nesse parafuso. Então, é uma força de 20 kN que está causando esse cisalhamento. E agora que nós já enxergamos bem direitinho como é que o problema tem que ser resolvido, como é que a situação do problema se coloca para nós, a gente pode então colocar as equações que a gente pode usar para resolver esse problema. Então, primeira equação. A gente tem a tensão de cisalhamento limite e a gente tem o fator de segurança de 2,5. Então, a gente pode calcular a tensão admissível do problema, fazendo essa tensão limite de 350 MPa dividido pelo fator de segurança, que no caso é 2,5. Então depois a gente vai usar esse fator de segurança. Então essa é a primeira questão, essa é a primeira equação. Como nós temos o fator de segurança, a gente pode então calcular a tensão admissível. E a segunda equação é a equação que expressa a tensão de cisalhamento nessa área do parafuso. Então a gente pode escrever essa equação da seguinte forma. A tensão que está atuando no parafuso, que a gente vai levar em consideração que é a tensão admissível, para a gente calcular o diâmetro necessário ao parafuso. É igual à força, que vai ser os 20 kN dividido pela área da seção transversal do parafuso. Como essa área nós sabemos que é circular, então essa área é a área do círculo. π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, o diâmetro a gente não conhece, a gente precisa calcular, mas a gente conhece a força de 20 kN e conhece a tensão admissível. Então, com essa equação aqui, a gente consegue gerar uma equação que vai permitir que a gente calcule o diâmetro. Então, a gente simplesmente vai colocar o diâmetro para cá para o outro lado, o diâmetro ao quadrado, e vai ficar aqui desse lado os 20 kN dividido por π sobre 4 vezes a tensão admissível.
como a gente passou esse d ao quadrado do outro lado, a gente pode passar para o lado daqui agora a operação raiz quadrada. Então, essa aqui vai ser a equação que nós vamos usar para calcular o diâmetro. Agora vamos então aos cálculos. Então, a nossa tensão admissível vai ser igual a 350 megapascal dividido pelo fator de segurança de 2,5. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente chega até o valor de 140 megapascal. Então, essa é a nossa tensão admissível. E, finalmente, o diâmetro ele vai ser dado pela raiz quadrada de 20 kN. Agora vamos passar para Newton, né? 20 vezes 10 ao cubo, 20 kN, dividido por π sobre 4, vezes a tensão admissível, que é 140 megapascal. Então, a gente vai multiplicar por 10 a sexta para ficar em pascal, que é a unidade do SI. Então, quando a gente faz esse cálculo, usando a calculadora científica, a gente obtém um valor de aproximadamente 0,0135 metros. Então, esse é o valor do diâmetro que tem que ter esse parafuso para que a estrutura trabalhe exatamente na tensão admissível. A gente pode expressar isso daqui em milímetros, né? Fazendo 3,5 milímetros. É a mesma coisa do valor em metros. Então, esse é o processo de solução do problema. Então, essa situação é uma situação onde o ponto-chave é a compreensão do processo de cisalhamento do parafuso. Como que essas forças se repartem para causar o cisalhamento nas duas áreas do parafuso. Então, é isso. Eu desejo para vocês sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!